Bom, tipagem. O JavaScript, como você já deve até ter visto em algum outro lugar, se não viu, não tem problema, ele é uma linguagem fracamente tipada. O que significa isso? Que ele vai tentar converter em tempo de execução, no tempo que ele estiver lendo e interpretando o seu programa, o dado para saber que tipo de dado é aquele, né? Para ele poder associar isso a uma variável, fazer conta, enfim, fazer o que ele deve fazer na vida. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns dados, como 1.2, Felipe e true, tá? A gente vai ver isso mais para frente, como isso aqui funciona, logo nas próximas aulas, mas a gente já sabe por associação, que isso aqui é um número, que isso daqui é um número quebrado, um float, isso aqui é um nome, portanto é um texto, isso aqui pode ser uma variável booleana, e assim sucessivamente. E existem até maneiras de forçar os tipos, como typecasting, também a gente vai ver nesse curso, e até formas de utilizar linguagens e supersets que focam nesse problema, como o TypeScript, tá? É importante dizer que isso aqui merece um ponto de atenção bem importante dentro do JavaScript, já que depender do valor que você passa dessas variáveis, de como você compara isso, o seu programa pode, tipo, dar bug, tá? Isso significa que a gente precisa utilizar de alguns artifícios como o comparador idêntico, né? Como a gente também vai aprender nas próximas aulas. Fica tranquilo que isso aqui é só uma introdução à problemática, tá? E se a gente entrar aqui dentro do nosso código e colocar aqui consoles.log, beleza? Eu coloquei o console.log até um pouco diferente do que você está acostumado, em que aqui eu coloquei qual é a informação e aqui eu pedi para o JavaScript falar o tipo. O type of significa, olha, me dá um tipo. Ele fala para você qual é o tipo que ele está interpretando. Então, quando a gente coloca um type of do 1, 1.2, Felipe, e aqui 1, e até, vamos colocar aqui true, true, a gente vai rodar e a gente vai ver o que isso vai soltar aqui do outro lado, beleza? Se a gente pressionar aqui F5, eu já carreguei, eu já deixei aqui o console do Google Chrome do lado aqui, tudo encaixado para adiantar o nosso lado. Então aqui, ó, na primeira linha, ele entendeu que o número 1 é um tipo number. 1.2 é um tipo number também. Apesar da gente chamar isso de float, por JavaScript, esse ponto aqui não é um número flutuante, um tipo específico. Continua sendo number do mesmo jeito. Felipe é uma string. Entre parênteses é uma string. True é um tipo booleano, tá? Booleano. E aqui eu separei até um console.log específico para a gente ver como que ele se comporta. Porque veja, eu estou utilizando aqui 2 como texto, ok? E somando 2 como número. Como será que ele vai reagir a isso, tá? E eu vou colocar aqui, ó, só uma indicação, vou colocar só um traço aqui para agilizar, e eu vou pressionar F5 aqui. Então veja que ele identificou que, por ser um texto e um número, ele deveria tratar o 2, que é do tipo número, como texto também. Então ele colou os dois, beleza? Ele juntou os dois. Então quando eu tenho number mais string mais number, beleza? Ele executa dessa forma. Então ele entende que isso daqui pode ser uma string. Ele já faz a conversão automática disso aqui pra gente. Se a gente criar mais um console.log, colocar um type of dessa expressão aqui, você vai ver que string mais number ele entende que é do tipo string, beleza? E daí o que acontece? O seu if, se a sua expressão depois lá na frente está esperando, por exemplo, um dado do tipo numérico, pode acontecer do seu programa fazer desvios de códigos, enfim, dar bugs em função desse problema de conversão. Então fica bastante atento que o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Fracamente não é que é uma linguagem ruim, tá? Só é uma linguagem que você precisa ficar atento aos tipos e que, dependendo do algoritmo que você esteja trabalhando, do que você está fazendo, você tenha que forçar a tipagem ou então fazer o que eu disse aqui, que é utilizar o comparador idêntico, tá? Que ele vai também comparar não só o valor, mas o tipo. Mas isso daí, fica tranquilo que a gente vai aprender esses artifícios logo nas próximas aulas.